Muito bom dia para o André, bom dia para todos os telespectadores. Vou dizer direto, hoje não tive bem falar sobre a situação de crianças de rua na cidade da Praia, mas para falar sobre isso não tenho dois convidados, é Etsânia Andrade e Daniel Brandão, que é Etsânia, coordenadora de centro que acolhia crianças, nos casa, e Brandão também é mais ligado a um projeto de Luxemburgo, né? De Dinamarca. Pois é, obrigada pela sua disponibilidade, que as pessoas esquecem que marcas o microfone, não tem que pôr ele sim, senão acho que eu vi os outros lá na casa. Isto é imagem, mas é som também. De começar para boa, Etsânia, fazer-nos rapidamente uma avaliação da situação neste momento de crianças de rua, ali na cidade da Praia, sobretudo nessa situação de pandemia que nós estamos a viver. Bom dia, Carmelita. Bom dia, que estou na casa. Não te agradeço o convite. Sim, situação que não tem atualmente na cidade da Praia é um bocadinho preocupante, para modo que a pandemia não teve um bocadinho, um ligeiro aumento de crianças na rua, principalmente na medicância. A hora que não se fala de medicância, não se fala de crianças à frente de estabelecimentos a pedir dinheiro. Se não sabe, pandemia houve uma crise mundial a nível de pandemia, né? E pandemia bem recai principalmente riba de que as famílias vulneráveis. E nós crianças e adolescentes que estão na rua, é oriundo de famílias bastante vulneráveis, desde famílias que têm, famílias que têm conflitos familiares, e famílias que usam álcool e outras drogas, onde não nota, mas houve um pequeno aumento de crianças em situação de rua. A hora que a Etsânia te falar que é um bocadinho preocupante, qual seria esse nível de preocupação? É médio ou uma preocupação elevada? Exatamente porque não tem menores que te deambular pelas ruas da cidade da Praia. A hora que é preocupante, para modo de qualquer criança que está na rua, é preocupante, mas na rua não sabe mas associar já vários riscos, né? E que as crianças horas que não foi preocupante para nós esse direito, infelizmente, está a ser infligido na rua. E preocupação, para nós técnicos, preocupação é elevada. Mas qualquer criança na rua, se amanhã fez associar a risco. Seja uma criança Sim. já é... Seja uma criança na rua já é preocupante para nós. Daniel, você tem que trabalhar diretamente nas ruas. Qual é que é a maior dificuldade que você encontrarem assim em relação à situação das crianças que nos principais centros urbanos, nesse principal centro urbano e nos principais bairros da cidade da Praia? Antes de mais, bom dia. Muito agradeço pelo convite. Nossa preocupação nosso desafio nesse momento tem sido não só sensibilizar a sociedade que demoniza dinheiro na rua, é também trazer as crianças de rua. Para uma área de rua, e se minha colega falou, ele tem um risco, mas também tem benefícios. E para que as crianças, elas estão em rua, e justamente para aquele lado de benefício, o que as que têm na casa, está conseguindo na rua. Então, o desafio é aquele, é fazer eles entenderem, é fazer que as crianças entendem, não só que as crianças, mas também a sociedade no seu todo, entende, mas está na rua, é crianças expostas a seu risco. E a única risco que se pode falar implica, se está na rua, implica contato com estranhos. Então, se tem contato com estranhos, às vezes, ele é uma situação de risco. E também, que as crianças que estão na rua, acaba por perder vínculo com a escola. E acaba também para perder vínculo com a família. Então, no desafio é que ele sensibiliza, faz a sociedade entende. Mas aquela criança que se lá na porta do supermercado a pedir dinheiro, é uma criança que devia saber na escola, mas é que se lá naquela porta do mercado a pedir dinheiro. Então, no desafio é sensibiliza, faz a sociedade entende, mas está na rua é um risco. Mas tem um centro, e no nosso caso, que acolhe crianças em situação de rua, que apoia crianças em situação de rua. Então, antes de dar dinheiro, pessoas mesmo se refletem, mas tem uma política social para que esse tipo de crianças. Então, antes de dar dinheiro, recorre
a instituições mais ICA e liga para 820 fazer denúncia. Então, e no desafio é aquele, que não tem tido mais, é na sensibilização da sociedade, fazer a sociedade entender, mas estar na rua é um risco. Tanto é, Tânia, para o trabalho que você tem feito, chegas à conclusão que a maioria das crianças que estão na rua, não por necessidade extrema, mas porque têm alguns vícios, e eles mesmo têm aquele dinheiro para poder ajudar nos vícios que eles têm. A maioria das crianças que estão na rua tem vícios. Eles têm vícios de jogos de PlayStation. Crianças, por exemplo, que estão para a rua, todas as moedas que está ganha, esta leva para as casas, digamos, ilegais, para a julga. Não tem crianças que estão na rua também, que infelizmente já entram para o mundo de álcool e outras drogas. Não tem crianças que, se uma colega fala, tem de ter um bocadinho de perda de vínculo familiar, crianças que têm um forte vínculo com a rua. Para a rua para eles. A rua é um espaço atrativo para eles. Na rua, se eu consigo, qual que é o objetivo de uma criança estar na rua? É dinheiro. Essa vez você vai pedir dinheiro. E horas que usar dinheiro, você vai transformar em vícios. Só para dar um exemplo, não tem crianças que ganha numa época normal. Aqui foi época normal, é época que caça turismo, é época que tem os grandes festivais, não tem criança que ganha normal, 1.100 escudos por dia, que ele é de acordo com o estudo que não faz. E na épocas, por exemplo, que se tiver alguma atividade, principalmente naqueles lugares que têm maiores influências de meninos, por exemplo, na Platô, Noite Branca, por exemplo, não tem crianças que já falaram, mas costuma fazer 3.000 e tal escudos. Numa noite? Numa noite, 3.000 e tal escudos. E curioso é que na sexta, né, num atendimento com adolescentes que têm vários anos na rua, eu falei, mas eu costumo fazer 15.000 escudos na rua. Eu falei, 15.000 escudos? Eu falei, sim, tia, mas chamando tia, sim, tia. Um turista dá 15.000 escudos. Eu queria dar a minha compra, mas para ganhar dinheiro. Eu falei, coisa que eu faço com dinheiro? Eu falei, tia, mãe, tem 3 dias na casa de jogo, jogo assim, mas está. Mas é nenhuma situação também para não vai para além, atrás de 15 contos. É uma outra conversa, para um outro fórum, agora não te focar nisso. Já tem uma campanha de sensibilização e há divergências de opinião na sociedade cabo-verdiana em relação se a gente deve ou não dar que os meninos dinheiro na porta do supermercado. A indicação é qual? Normalmente, não sabe uma criança, é uma parte sensível, né? Toca pessoas, toca almas de pessoas. E que as crianças que usam estratégias, saber tudo que as estratégias de pedir. A maioria das vezes, ó, que essa vai pedir, essa pessoas e dá escuro, dá vindo escuro, não tem fome, tem uns que estão assim, minha mãe é morta, minha pai está preso, minha mãe está na carinha de roda. O que é mentira, para modo de... Elas têm tudo uma estratégia. Esta usa estratégia para comover a sociedade. E isso não repara. E essa não tem fome. Mas nós não temos monitores de rua que trabalham de segunda a domingo. Não está fazendo abordagem de noite. Nós não paramos com meninos, por exemplo, que estão na porta de quero, pessoas que estão trazendo um pão, por exemplo, um bolo. Essa vai vender. Essa entra na beca, essa vende. Essa vende aquele pão. O principal objetivo é ter dinheiro vivo para poder exatamente... E eles sabem, mas a gente fome, mas tem um centro que é para esse, que é dedicado a esse, não um centro que você vai fazer essa refeição. Então, e é isso. E pessoas, está comove, mas a mim, pela pessoa já pergunta, o que aquele menino está fazendo com o dinheiro? Horas que tem uma criança, 100 escuros, 50 escuros, 200 escuros, o que você está fazendo com ele? Você está levando para casa? Não. Essa vai transformar em vícios. E nós nunca por alimentar vícios. Ora, se não tem meninos dinheiro, você alimenta meninos vícios. Não só trazer sonho, não só alimenta os vícios. E se minha colega fala, hoje não tem meninos, que eu consigo concentrar na escola. Se eu concentrar na escola, não posso ir para a escola, e não tem meninos que não estão na porta da escola. Essa vai pedir. Para morrer, tem aquele forte vínculo com a rua. Está diretamente ligado a as crianças e adolescentes que estão na rua, tem que ter uma sensibilidade na questão da abordagem, já que esses vícios, que seja ideia prefeito, o que está bem de sair de casa para dizer o que é de maneira que está a comover a população. Como é que tem sido esse contacto direto para quem está no terreno, mais crianças e adolescentes? E obviamente, esse jornalista falou, é necessário ter sensibilidade, é necessário identificar próprio.
com aquela criança, é necessário, em alguns momentos, pôr no lugar daquela criança. Para morar de crianças que também já com histórico de violência, também já com histórico de violência, já obedece lá de casa. E na rua que é diferente, na rua que também aperfeiçoa aquela violência. Então, então é necessário saber, mas que você aborda aquela criança, para que você tenha situações de conflito entre aquele educador que você aborda aquela criança e aquela criança. Para morar e criança que está na rua, normalmente ele tem uma vivência própria, ele tem uma característica própria, tem um perfil próprio. Então é necessário quem que você vai abordar, quem que você vai falar, qual respeita aquele de antemão. No centro, nos casa, este tem todas estas respostas. Isto tem acompanhamento, isto tem alimentação. Esta passa para o centro, esta fazer 6 refeição, esta volta à rua para pedir dinheiro para vícios. Sim, se minha colega falou, dinheiro é justamente para aquilo, para alimentar vícios. E um daqueles vícios que mais não está constata é os videojogos. Eles crescem sempre na casa de jogos, te julga. E não tem certo a fazer sensibilização própria junto das casas de jogos lá, no sentido de, sobretudo no horário escolar, evita com que as crianças estejam lá. Aqui eu sei, mas na hora de escola, que as crianças acabam de estar lá. Então, alguns daqueles responsáveis que as casas de jogos têm estado a ter, e é uma sensibilização que tem tido efeito. Tem tido efeito. Para não pensar também que as crianças hoje sabem menos para as casas de jogos. E há crianças na rua de dia e à noite, e há meninas também. Sim, sim. E a pessoa tem-se cobertura também à noite, de seguir também à noite, e para tentar sensibilizar e trabalhar nelas no sentido de tentar atrás de rua. Qual é que é a resposta de famílias nesse sentido ali em relação às crianças de rua? Para trabalho de noite, não te conta com rede de parceiros, principalmente polícias nacionais, não tem guardas municipais, não tem pessoas focais que não tem naqueles pontos que a criança, por exemplo, na shopping, no linha d'água, não está sem contacto com nossos pontos focais, que está dando informações que as crianças. Nunca te consigo trabalhar nenhuma criança, e que trabalha nenhuma criança em trabalhar essas famílias. Não tem que dar com as famílias também, não só responsabilidades, mas também não te dar inputs, que é para ajudar-nos. Né, que é para ajudar-nos a trabalhar esses filhos. E que as famílias não têm um programa direcionado a famílias. Existe uma relação de amistoso entre famílias e centro. Não tem famílias que não fazem acompanhamento direto. Uma vez por semana, estou na casa das famílias mais problemáticas, não tem programas, semana não faz famílias, e não está fazendo capacitação de família. Por exemplo, no ano de 2019, não capacita 10 famílias, junto com São Alves Monteiros, na arte de costura, onde cada família dá uma máquina industrial. Não tem famílias que não estão fazendo encaminhamento para outras instituições para apoio, com a Casa para Todos, com o Cadastro Social Único, com o Cadastro Social de Inclusão. Não tem famílias que não estão fazendo acompanhamento psicológico no centro de saúde mais perto de ser casas. Não tem famílias que não estão fazendo os encontros quinzenais com famílias, mas, no entanto, não tem apelo ali também que a família seja não, a palavra não é responsável, mas também que a família estabeleça uma relação de diálogo, de confiança entre seus filhos. E atualmente no Estado leva também algumas famílias para a rua junto com nós. Apesar hoje a realidade de rua, nós que estamos na rua não sabemos qual é a realidade de rua, mas não tem algumas famílias que ontem não estão a fazer retirada de meninos na rua, por exemplo, se esses filhos saíram, essa vai com nós. Tem meninos que estão hoje aqui para correr. Então, hoje a equipa está corre. E existe, apesar de aquela ruptura que foi entre seis famílias, e não está hoje lá, mas que as crianças têm amor para essas famílias. O que é preciso é trabalhar a família. Nós praticamente na reta final desse nossa conversa, um segundinho só, um apelo à sociedade no sentido de repisar exatamente, sobretudo não prestes a entrar na época festiva, qual é que é a indicação para a sociedade em termos de que oferecer nenhum tipo de dinheiro às crianças de rua? Na épocas festivas, não tem criança que está a fazer pedido de boas festas. Não tem apela a sociedade para que dê menino dinheiro. Se que tem dinheiro, menino que consiga alimentar seus vícios. Se que tem dinheiro, menino sabe a rua. Não hoje, por exemplo, na pandemia, que
que onde que meninas vai para centro mais Joe. Horas que meninas que estão na rua, meninas vai para centro. E facilita o nosso trabalho. Então, portanto, que não dê menino dinheiro, não alimenta sonhos, não vícios. Muito obrigada, meus convidados. Foi um prazer ter-vos ali, conversa muito rápida, mas deu para elucidar e dizer boa lá na casa também, para ficar ciente que crianças de rua nunca devem nunca dar dinheiro, porque aquele dinheiro cada bem para onde é que exatamente está dizendo nós, onde é que isto te levar. Foi um prazer, muito bom dia a todos.